Olá, alunos de Silva Jardim, aqui é o professor Igor de História e vamos continuar a nossa aula sobre a escravidão no Brasil colonial. Muito bem, na última aula nós falamos sobre a escravidão dos índios como uma primeira opção de Portugal, porém a escravidão em maior parte do tempo e do período colonial, ela foi realizada através da submissão de negros africanos. Vamos ler aqui. Aqui era para aparecer uma imagem, não sei porque não apareceu, mas tudo bem. Vamos ao conteúdo. O tráfico de escravos negros para o Brasil se deu ainda no século XVI. Em carta enviada ao rei de Portugal, Duarte Coelho já citava a importância de trazer negros escravos para a colônia como forma eficiente de colocar em prática o processo de ocupação do território americano. Ou seja, a escravidão no Brasil foi um projeto. Não foi uma coisa feita ao acaso. Não foi uma coisa planejada de última hora. Foi algo que foi bem pensado, que fez parte de um projeto de ocupação, que foi muito lucrativo, que teve uma grande estrutura envolvida e que durou muito tempo. O tráfico de escravos no Atlântico. Ao contrário do senso comum, o que todo mundo pensa, que nos faz imaginar o tráfico como sendo algo desorganizado, amador, feito de qualquer jeito, soando mais como aventura do que profissionalismo, a literatura atual, os estudiosos de hoje, nos mostram que o tráfico de escravos configurou-se numa organização altamente estruturada e que contava com a participação de vários reinos africanos nessa empreitada. Ou seja, como já foi dito em aulas anteriores, a escravidão já existia na África, já era uma instituição na África. Os portugueses eles compravam homens e mulheres que já eram escravos na África. Eles não saíam caçando pessoas. Eles faziam comércio. Reinos africanos submetiam seus inimigos à escravidão e os portugueses compravam aquelas pessoas e levavam para o Brasil. Nós temos aqui uma imagem que mostra como os negros eles eram levados para o seu trabalho escravo nas fazendas. Veja, um amarrado no outro. Olha como eles estão aqui magros, esquálidos, abatidos, doentes, a criança junto, todos andando em fila, um homem com arma aqui, ó. Só que eu quero destacar o seguinte, isso aqui, ó, não é Brasil. Isso aqui eles sendo escravizados já na África, antes de serem comprados pelos portugueses para serem assim levados ao Brasil, ok? Vamos entender a organização do tráfico. O tráfico possuía planejamento. Devemos lembrar que os escravos eram mercadorias muito valiosas. É até correto afirmar que, em termos econômicos, o tráfico de escravos era mais importante do que o comércio de cana-de-açúcar. É o que alguns dizem. Portanto, perder uma peça, os escravos eram chamados de peça, de coisa, de objeto. Perder um escravo se constituiria um prejuízo, um grande prejuízo para o traficante. Algumas embarcações contavam com a presença de médicos e suprimentos mínimos para garantir a sobrevivência da tripulação e da carga. Morriam muitos, mas minimamente eles tentavam fazer o escravo sobreviver, não por preocupação humana, não para poder preservar ele da dor, mas justamente ou somente para poder garantir o lucro, para não deixar aquele ser humano, julgado como animal, morrer durante a viagem para o Brasil. Olha só essa palavra, peça. Os escravos eram chamados de peça, que significa coisa, objeto, algo que se possui. Pois é, um ser humano tratado como um objeto. E a palavra traficante, os traficantes de escravo. Hoje em dia, nós associamos a palavra traficante como uma coisa ilegal, o que é de verdade. Traficantes de drogas, aquele que vai traficar, ou seja, ele vai comprar, vender, transportar uma coisa ilícita, ilegal. Naquele tempo, não. O traficante, ele era
Era uma prática profissional legalizada, institucionalizada. Ele comprava escravos na África e vendia para o Brasil. Não era ilegal ser traficante de escravos. Então vamos lá. Aqui eu coloquei essa litogravura para mostrar que quando o escravo chegava no Brasil, como ele era avaliado pelos seus possíveis compradores. Olha esse homem aqui segurando esse negro. Está algemado, ele coloca ali a mão no queixo. Por quê? Uma das primeiras coisas que um comprador avaliava num escravo eram os dentes dele. Então o vendedor abria a boca e falava: olha como está o dente dele, dentes bons, dentes saudáveis, ou seja, pelos dentes verificava-se que ele não era uma pessoa fraca, doente, abatida, combalida, era um homem pronto para o trabalho, tá? Analise só essa imagem. Proibição do tráfico, vamos entender isso. Com a proibição do tráfico por diversas nações ao redor do mundo, aí sim, o transporte de escravos tornou-se ainda mais arriscado. Isso aconteceu ao longo do tempo, não no século XVI, mas conforme, vocês vão estudar isso principalmente no próximo ano, com a independência das colônias espanholas na América, com o passar do tempo, o tráfico ele vai se tornar proibido, é uma consequência da primeira Revolução Industrial, e aí assim transportar escravos vai se tornar uma coisa mais arriscada. Olha só quem é que faz a patrulha para impedir a compra e venda de escravos. Os ingleses, mas isso é matéria para... Só coloquei essa citação só para fazer um comentário, tá? Isso é uma matéria mais à frente. Vamos ver as rotas de tráfico no Atlântico. Olha o mapa. Olha o mapa. Nós temos aqui, Fortaleza. Essas setas mostram os principais portos do Brasil que recebiam escravos. E do lado de cá, você vê os principais portos na África, a qual os portugueses compravam escravos e levavam para o Brasil. Nós temos aqui na Guiné, nós temos em Angola, regiões que falam a língua portuguesa ainda hoje. Nós temos a África do Sul também. Resistência. O que significa a palavra resistência e por que eu coloquei isso aqui? As pessoas têm uma ideia de que o negro ele não resistia à escravidão, que na verdade foram séculos de trabalho forçado sem resistência. Não, isso não aconteceu. Eles resistiam sim, eles lutavam sim, eles faziam oposição a essa dominação sim, porque ninguém gosta de ser tratado como bicho, como animal, como uma coisa, como uma peça. Então houve muita resistência sim, houve rebeliões, fugas, reações, assassinatos e tentativas, mesmo sendo muito difícil, tentativas de lutar contra a escravidão. Então a palavra resistência significa oposição, reação, recusa de submissão à vontade de outrem. E assim os escravos, na sua resistência, lutaram sim pela sua liberdade. Muitos conseguiam fugir para morar na floresta, muitos conseguiam montar os seus quilombos para viver em liberdade num lugar de difícil acesso onde ninguém sabia onde estavam. Liberdade significa a faculdade, a escolha, o livre-arbítrio de você poder optar pelo seu caminho, de você escolher por onde quer trilhar. Essa era a luta dos escravos. Eles só queriam a liberdade. Só queriam ter oportunidade de escolher onde iam morar, com o que iriam trabalhar e de ter uma vida digna. A vida dos escravos nos engenhos coloniais. Temos aqui a representação de um engenho. Temos aqui os negros escravos, temos aqui o senhor de engenho, e temos aqui um pequeno escravo sendo avaliado, possivelmente para troca ou venda. Não importa se ele é filho de alguém, se ele é irmão de alguém ou pai de alguém. As famílias eram separadas sem problema algum, porque eles eram considerados, como já disse, uma peça, como animais. Agora vamos falar dos escravos dentro da casa grande, porque tinha os escravos que trabalhavam na lavoura da fazenda e os escravos que trabalhavam dentro da casa do seu senhor.
Temos aqui uma escrava abanando a sua senhora durante uma refeição, com os filhinhos aqui que serviam como entretenimento, como os brinquedinhos para distrair essa senhora. E aqui um escravo também, como um mordomo, esperando a ordem do seu senhor para servir mais um copo de vinho ou mais uma peça de carne. Quem são as amas de leite? Também trabalham na casa do seu senhor. Era comum nas casas grandes dos engenhos as negras servirem de amas de leite para os filhos dos senhores, ou seja, escravas que amamentavam os filhos dos seus senhores. Temos aqui mais uma representação do que era o engenho do Brasil colonial. Temos a Casa Grande aqui, é um desenho bem simples, mas é bem instrutivo. Opa, volta. Aqui tem a Casa Grande, aqui você tem os escravos trabalhando na moenda, pegando aqui a cana, moendo, fazendo caldo, tá? Ó, entre os animais, um fogo aceso. Esse era o trabalho de uma típica fazenda. E se você olhar bem nessa gravura, você vai ver um sujeitozinho aqui, ó, olhando de longe o trabalho dos escravos, vigiando se estava tudo ocorrendo bem, para impedir que alguém fizesse algum tipo de rebelião, ou fugisse, ou qualquer coisa do tipo. Eles estavam, então, sendo sempre vigiados. E um detalhe interessante é que muitas vezes eles eram vigiados por outros escravos, que ganhavam a confiança do seu senhor e ficavam ali de vigia. Para terminar a aula de hoje, a expectativa de vida de um escravo durante o seu trabalho na lavoura de cana-de-açúcar era de aproximadamente 10 anos. O trabalho era tão duro, a alimentação era tão precária e as situações de saneamento eram tão também miseráveis que um escravo só aguentava, em média, viver 10 anos. Temos aqui uma pirâmide da sociedade colonial. Também, ó, se você ver aqui embaixo escrito, a sociedade do açúcar. No topo, os aristocratas, o senhor de engenho. No meio, os homens livres. E por último aqui, que era a base da economia e da sociedade, os escravos. Temos uma frase aqui emblemática citada por todo professor de história. Os escravos eram a mão e os pés do Senhor. Por que isso? Pensa você, meu aluno, o que significa essa frase? Significa que nada na fazenda acontecia se não fosse pelo trabalho do escravo. Significa que um senhor, um aristocrata, ele não seria nada se não tivesse escravos. Significa que a sociedade colonial também não seria, ela não prosperaria, não haveria riqueza se não fosse através do trabalho dos negros escravos. Eu vou terminar a nossa aula aqui. Eu agradeço pela atenção, nós vamos continuar na próxima aula esse assunto do Brasil colonial e a todos, bons estudos. Tchau!